Beleza, galera, hoje é dia 6 de outubro de 2022 e continuando aqui a nossa saga, hoje nós vamos falar a respeito de uma mentira que vem sendo divulgada por aí a respeito do Luiz Inácio Lula da Silva. A mentira é que ele é um cara que gosta, que ama, que faz tudo pelos pobres. Na verdade, isso é um personagem que foi criado. Eles aproveitaram a infância pobre dele no Nordeste e a sua vinda para São Paulo praticamente como um retirante e como alguém humilde que veio do nada e conseguiu chegar a ser um presidente da República e a partir de então começou a fazer boas obras para os pobres. Mas a realidade é bem diferente. Grande parte da mídia pintou o Lula como sendo aquele Papai Noel para os pobres, como se ele também fosse pobre. Acontece que o Lula já não é pobre há muitos e muitos anos. E acompanhe esse vídeo até o final, que eu quero chamar você a uma reflexão para que você faça uma comparação entre o patrimônio dele e de um outro candidato aí. Eu queria chamar a sua atenção para algumas reportagens que foram divulgadas nos últimos anos. Prestem atenção no que eu vou falar e depois disso analisem. Vejam se realmente o Lula é pobre. Não é porque ele fala de um jeito mais popular que ele é pobre. E nem é por ser, ou, claro que ele não é, por ser pobre que ele gosta do pobre e faz alguma coisa pelo pobre. Isso é uma mentira. Vamos lá. Uma reportagem que foi publicada em 2006 no Infomoney diz o seguinte: Lula declara patrimônio de 7,9 milhões de reais, 852% maior na comparação com 2006. Essa publicação foi feita em 2018. Então, 852% maior o seu patrimônio em poucos anos. Daí depois a reportagem aqui do Correio Brasiliense de 25 de julho de 2017. Em 11 anos, o patrimônio de Lula multiplicou em 19 vezes. Depois, 5 de julho de 2006, na Folha de São Paulo. Patrimônio de Lula dobra em 4 anos. Bens de Alckmin também crescem. Depois, em 15 de agosto de 2018, a reportagem da Gazeta do Povo diz o seguinte: como Lula multiplicou seu patrimônio por 10 e virou um milionário em apenas 12 anos. Na declaração de bens entregue ao TSE, Lula informa ser dono de 8 milhões de reais. Em 2006, ele tinha 839 mil. E o ex-presidente já foi até mais rico. Desde o ano passado, ele perdeu pelo menos 1,6 milhões de reais. Publicação de 2018. Veja, de 16 de setembro de 2016. Lula aumentou seu patrimônio em 360% após segundo mandato. Valores foram declarados pelo ex-presidente à Receita Federal e constam na denúncia apresentada contra ele na Lava Jato. Estadão, de 5 de julho de 2006. Patrimônio de Lula quase dobrou desde 2002. E agora, a mais recente, foi publicada pela CNN, dia 7 de agosto, agora de 2022. Lula declara um patrimônio de 7,4 milhões de reais e Bolsonaro 2,3 milhões de reais. Veja a comparação entre ambos os patrimônios. Mas uma coisa que chama a atenção é: um é pintado como sendo defensor dos pobres e uma pessoa pobre por natureza. O outro já é pintado do lado oposto. Bolsonaro é colocado do outro lado. Vejam que o Lula tem um patrimônio de quase 3 vezes o valor do que o Bolsonaro tem. Mas o que chama a atenção é: Bolsonaro ele foi militar por 17 anos, foi oficial do Exército, e na época que ele ingressou, lá na década de 70, não pagava tão mal igual paga hoje as Forças Armadas, ganhavam um salário razoavelmente alto. 17 anos ali. Depois mais 2 anos como deputado federal, como vereador no Rio de Janeiro, e depois quase 30 anos como deputado federal. E agora um mandato como presidente da República. Essa é a carreira profissional do Jair Bolsonaro. Agora, qual é a carreira profissional do Lula? Percebam que ele sempre viveu de bico na sua mais tenra idade, até a juventude. Depois ele já ingressou nos sindicatos e começou a trabalhar no meio sindicalista, que teoricamente ganha pouco.
mas a gente sabe que por baixo dos panos ganha muito, né? A gente sabe. Então ele ficou, na verdade, na vida dele, ele trabalhou o quê? Trabalhou ali um pouquinho como metalúrgico e trabalhou 2 mandatos como presidente da República. O resto foi dando palestras, foi bicos, etc. Então a pergunta é, ele conseguiria acumular quase 8 milhões de reais trabalhando dessa forma? Essa é a pergunta que eu deixo para você aí. Pense a respeito disso. Compare os dois. Você vai perceber que Lula é um personagem criado pela mídia para te enganar, para você pensar que realmente a história dele é bonita e que ele é um herói dos pobres, quando na verdade de pobre ele não tem nada. Um forte abraço e até a próxima.